vou expor a galera aqui agora. Sempre que você ver alguém vendendo algo no Instagram ou vendendo algo na internet, geralmente a habilidade mais forte daquela pessoa não é aquilo que ela vende. Giovanni, como assim? Vamos pegar o exemplo do Joel J. O Joel J, ele, originariamente, hoje em dia ele tem um posicionamento de negócios, originariamente ele nasceu como um expert de alta performance, certo? Sim. Meio coach, alta performance e tal. Natação. Isso aí. Será que ele é, analiticamente, sim, se a gente for ver na ponta do lápis, a pessoa que mais entende de alta performance no Brasil? Talvez não. Eu desconfio que as pessoas que mais entendem de um assunto ou são profissionais extremamente bem remunerados do mercado de trabalho corporativo ou são acadêmicos. Então a galera que mais sabe, cara, é quem tá avançando as fronteiras do conhecimento humano na academia ou lá fazendo teste todo dia na prática no mercado. Não é quem tá vendendo curso. Amigo, a pessoa que tá na internet vendendo curso, provavelmente ela não é a pessoa que mais sabe desse assunto. Giovanni, mas você tá falando mal de você mesmo? Tô também. Eu sou a pessoa que mais sabe de oratória do Brasil? Provavelmente não. Mas o meu mérito, e isso eu tenho que tirar o chapéu pra mim, é que eu sou uma pessoa muito didática, então consigo ensinar bem isso para as pessoas. Mas olha só, JJ, Thiago Nigro, o expert que você quiser, o Wendel Carvalho, essa pessoa, ela não pode até não ser o melhor no nicho dela, se a gente for comprovar o conhecimento técnico científico mesmo. Mas por que que elas têm um resultado absurdo que outras pessoas não têm? Por que que o Thiago Nigro, talvez sem ser o melhor analista de investimentos do Brasil, ele tem o maior ecossistema de ensino de finanças do mundo? Na sua visão é comunicação. Porque ele tem uma coisa que os outros analistas não têm, que é a comunicação. E se você já viu uma palestra dele, vai ver como ele é um rei do storytelling, como ele é uma pessoa que sabe captar sua atenção, sabe te motivar. Tem 4 pilares da comunicação: informar, ensinar, entreter e motivar. A maioria das pessoas é boa só nos 2 primeiros pilares: informar e ensinar. Então a gente aprende isso na faculdade, apresentando um seminário, tá lá, informando, ensinando, informando, ensinando. Se você quer ganhar muito dinheiro, o que você precisa fazer? Você se torna muito profundo no seu nicho, naquilo que você conhece, e você desenvolve, você foca 110% e fica muito foda em motivar e entreter. O que é entreter, Giovanni? Entreter é a sensação que a pessoa tem de querer estar ali. Não necessariamente é fazer rir. Um filme de terror também entretém. Então, você tem um podcast. Se esse podcast vai ter 1 milhão de inscritos, e eu faço votos que tenha, a gente precisa desbloquear o entretenimento. As pessoas têm que assistir e se sentir entretidas. Quem que vai querer assistir um podcast se quando liga isso aqui é chato? Não dá. Não adianta só informar e ensinar. Tem que entreter. Giovanni, formas de entreter. Storytelling, contar histórias. Eu já contei algumas aqui, não sei se você captou. Depois eu ensino mais sobre storytelling. Mas só fazendo uma dúvida agora, por exemplo, tem podcasts que são extremamente técnicos e que têm um certo sucesso, sei lá, você pega, por exemplo, do Wesley lá. Certo. Ele só aborda a ciência num conceito mais técnico, totalmente sério, não é entretenimento e dá certo. Ó, eu vou confessar que eu nunca assisti um episódio, mas eu duvido que não tenha entretenimento. Mas não é entretenimento no sentido de fazer piada. Ah, gente, ó, vamos estourar aqui um... Não é isso. Mas o jeito de conduzir, o papo, os exemplos, as histórias, a Sim. pegada, tudo isso gera uma experiência que entretém a pessoa. Total. Então, entretenimento. E motivar. O que é motivar? É fazer a pessoa sentir vontade de sair de ponto A para ponto B. Isso é motivar. Qual que é o maior segredo para você motivar alguém? Usar na sua vida. Então, antes de você querer influenciar os outros, você tem que se influenciar. Imagina que eu falasse assim: acorde todo dia cedo. Parece E você que, só acorda tarde. como você tá falando, parece que, na verdade, a comunicação é mais sobre você do que sobre o outro, né? É pelo contrário. É mais sobre o outro do que É sobre mais você. sobre o outro? O comunicador bem-sucedido é aquele que coloca a sua audiência, o seu espectador, no holofote. Imagina que eu subo num palco e eu começo a falar sobre mim. Falo sobre as minhas preferências, os meus gostos, as minhas vitórias. As pessoas não estão nem aí para isso. Sim. Por exemplo, ó, vou ser radical agora. Quando uma pessoa vai numa palestra, assistir um palestrante, ela não tá nem aí pro palestrante. Tá nem aí.
ela não liga pro palestrante. Ela quer resolver a dor dela, né? Ela liga pra ela. E ela liga pra resolver as dores dela. E ela acha que aquele palestrante vai ajudar. Então, quando você coloca o outro no holofote e você se preocupa, peraí, quais são as dores do outro? Quais são os desejos do outro? Você traz um conteúdo que faz sentido pra essa pessoa e para de ficar focando só em você, aí você tem sucesso. Mesma premissa no digital. Por que muita gente não tem sucesso no Instagram, não consegue crescer seguidor? Bom, eu cresci 1 milhão de seguidores em menos de um ano. Então, acho que eu consigo falar alguma coisa sobre isso. As pessoas querem falar o que elas querem. Não, eu quero falar sobre esse conteúdo aqui. Mas não necessariamente é o que as pessoas querem consumir. Uhum. Eu passei por isso. Olha só que legal. Você tem que observar a demanda reprimida, né? O que tem demanda, né? Se você não tem audiência, não vai ter a demanda reprimida. Mas olha só, quando eu comecei no digital, 2 mil seguidores ali, eu queria ensinar só coisa muito avançada. Por quê? Falava assim, meu amigo, sou bicampeão brasileiro de oratória. Eu fiz mais de 10 cursos de oratória, Toastmasters, enfim, cara, eu ganhei mais de 20 prêmios de debate oratório. Então, eu sou o cara. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar só coisa muito foda. Inclusive, o primeiro curso que eu lancei se chamava Hiperpersuasão. Nossa, precisa se tornar hiperpersuasivo. Você quase que transcende, sabe? Você vira um semideus oratório. Então, eu só queria falar de gatilhos mentais, e arquétipos, e infotenimento, só coisa muito avançada. E não tinha sucesso. Simplesmente, cara, não viralizava. Eu não conseguia fazer o tal do 6 em 7, que é 100 mil de faturamento em 7 dias no lançamento digital. Então não tinha sucesso, cara. Sabe quando mudou? Eu ali, caramba, por que não engrena, né? Por que não vai? Aí eu lembro que em agosto, que eu viralizei, ganhei 200 mil seguidores em um mês, os 2 Reels que viralizaram e me deram essa audiência já me deram uma pista. Um era sobre vícios de linguagem, e outra era sobre dicção. E sempre que eu abri uma caixinha de perguntas... O vício de linguagem, só fazendo um parênteses assim, resposta curta, é ruim por padrão ou não? Depende. Vamos chegar lá, porque, por exemplo, o Igor do Flow, eu tava assistindo agora o debate no Flow que teve, você assistiu? Eu assisti um pouco. Poxa, o Igor é um show de vícios de linguagem e tem audiência. Então, no fundo, não tem regrinha de oratória, tem que dar resultado. Mas eu vou chegar lá que tem umas melhores práticas. Onde é que eu tava assim? Quando eu abri uma caixinha, só dava vício de linguagem, dicção. Aí sabe o que eu fazia? Eu ficava puto. Eu falava assim, meu amigo, eu sou bicampeão brasileiro de oratória. Os caras querem ficar perdendo meu tempo com dicção, está abaixo de mim. Olha como eu era maluco. Eis que viralizei, né? E a gente teve uma sacada muito boa. Nossa, graças a Deus que a gente teve essa sacada. Bom, tava chegando muita gente. Cara, 30 mil seguidores por dia. Imagina, 30 mil seguidores por dia caindo no seu Instagram. Muita gente chegando. E a gente falou, precisamos de um jeito pra engajar essa galera que tá chegando. Daí eu tive uma ideia. E se eu fizer um curso gratuito de oratória? Você quer aprender oratória de graça? Então vamos lá. É só você deixar aqui o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone e responder essa perguntinha aqui que eu vou te mandar esse curso gratuito de oratória. Qual que era a pergunta? A pergunta era, qual que é a sua principal dificuldade de oratória? Inclusive, esse curso de oratória gratuito tem mais de 100 mil alunos e existe até hoje. Então, se você quiser esse curso gratuito, é só ir lá no meu Instagram, é o professor do oratória. No meu direct, você manda fase 1. Só isso, digita fase 1. No final do podcast, você fala tudo aí que você tem e o pessoal vai lá acompanhar. Top. E aí, o que acontece? A gente teve 30 mil respostas. Que viralizou, né? Todo mundo queria um curso gratuito. 30 mil respostas. Pegamos essas 30 mil respostas, colocamos num site que faz nuvem de palavra. Sabe quando a palavra mais repete fica maior? Aí jogamos lá. De repente, pela primeira vez, eu tinha uma representação visual do que o meu público queria. E daí, qual que não foi a minha surpresa? Quando tava lá bem grande. Dicção. Vícios de linguagem. Clareza. Confiança. Convencer. E aí, com base nisso, diretamente olhando para esse mapa, eu criei o meu método principal, chamado os 3 Cs da comunicação. Clareza, confiança e convencimento. Dentro de clareza, eu ensino a perder vícios de linguagem, falar com boa dicção, sem ser prolixo. Na confiança, ensino a perder o medo de falar em público e ganhar segurança. E no convencimento, ensino as partes mais avançadas.